E aí, criançada, eu havia prometido pra mim, nem comentei nada nesse canal, que eu ia tentar criar o hábito mesmo de gravar todos os dias as minhas fases boas e ruins. Desculpa pela respiração ofegante, hoje eu tô meio com crise de asma, né? Enfim, embora eu esteja usando os remédios. Pode ser inclusive por questões emocionais, não sei. Mas ontem eu não consegui gravar de jeito nenhum. Ontem foi um dia em que eu preferi passar o dia inteiro dormindo. Eu tava muito mal, de madrugada eu levantei, fui ao banheiro com uma baita dor de barriga, daí tinha um grilo daquele esperando em cima de mim, e aí eu morro de medo de grilo, tentando espantar o bicho de madrugada, enfim. Aí dormi, fui acordar umas 3 horas da tarde, mesmo assim tava com muita dor de cabeça, crise de asma, enfim, fiquei deitada. E outra porque assim, eu havia comentado em um dos vídeos da semana passada ou retrasado, não lembro, que eu tenho me desconectado de notícias, né? Isso eu aprendi a me desconectar porque naquela época, em 2016, quando teve o golpe, sim, foi golpe, embora eu discorde de muita coisa em relação ao PT, desde aquela época eu já via que era golpe, e as notícias mexiam muito comigo, especialmente porque algumas pessoas ao meu redor mesmo começaram a mostrar o seu caráter a partir daí. E isso me deixava muito mal. E foi na época que eu tive depressão e ansiedade. Nas últimas eleições também eu ficava mal. E não apenas por coisas que postavam ou comentavam no mundo virtual, mas pessoalmente também. Mexia um pouco comigo, mas depois de ter passado toda aquela crise, eu já sabia mais ou menos como mediar. E aí, por conta dessa pandemia, eu resolvi me desconectar, né? Mas não me desconectar totalmente, porque senão eu fico vivendo naquele meu mundo utópico, onde tudo é feliz, onde tudo é videogame, livros e séries engraçadas, e não, né? Então, assim, o que eu tô acompanhando de notícia é o mínimo, que eu recebo por grupos de WhatsApp, que eu recebo em Facebook, que eu entro em portais de notícias só pra dar aquela lida nas manchetes, e o que me interessa eu vou e leio, mas eu não fico consumindo como era antes, até pela minha saúde mental mesmo. E aí veio aquela notícia, não foi ontem, foi de antes de ontem, do menino João, mais um menino negro que morre pelas mãos da polícia militar, a polícia que deveria nos defender, mas que na verdade defende apenas o Estado, né? E não é a primeira vez, afinal essa é a polícia que mais mata, mas também que mais morre do mundo. Cara, e aí lendo, ouvindo depoimentos de pessoas negras e de mães, de crianças negras, aquilo mexeu muito comigo, especialmente por ser educadora. E aí eu fiquei pensando, caraca, eu tô aqui vivendo no meu mundo utópico e assim, meu sentimento não chega nem próximo dessas pessoas, porque eu sou mais uma branca privilegiada. Mas cara, é revoltante a situação, né, as condições em que estamos vivendo, em que muita gente acaba normalizando tudo isso, essas mortes, tentando justificar como se essas crianças negras fossem bandidas. É o caso do menino João, foi o caso da Agatha, foi o caso de centenas de outras crianças. E assim, eu tô aqui na minha casa, vivendo naquela minha utopia, naquele meu mundo utópico, e aí ao mesmo tempo também me sinto culpada, sabe? Por não conseguir fazer nada. Não sei se eu comentei, eu sou professora, estou em regime também de teletrabalho. Não, acredito que não seja o caso, por exemplo, da minha unidade, mas também o índice de violência doméstica aumentou muito nesses tempos de quarentena. E aí eu penso também nas mulheres e crianças que estão nessas condições. Infelizmente eu não consigo fazer o mínimo. Eu sei que a proposta aqui do vlog era compartilhar os momentos bons e ruins da minha vida e tudo mais, que isso mexeu comigo, mas eu tava com muito receio de conversar sobre tudo isso, mas achei necessário, né? Como eu falei pra vocês, sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa privilegiada. Hoje eu moro num bairro onde não tem todo esse contexto de violência, ou não, né? Ou as pessoas estão meio cegas pra isso. Eu particularmente não tô sabendo o que tá acontecendo
acontecendo aqui na minha região, por exemplo, porque eu não tenho saído e não tenho acompanhado pela minha saúde mental. Não é o mesmo sentimento, claro, né? Porque eu não sinto na pele, mas eu fui ter noção dessa violência contra o povo negro depois de velha mesmo. Quando eu tava trabalhando com educação de jovens e adultos, eu trabalhava à noite, trabalhava e morava na Coab, era praticamente do lado de casa, e um aluno, ex-aluno meu, né, adolescente, eu encontrei na rua, e aí, cara, você não tá indo mais pras aulas? O que aconteceu? Aí ele comentou assim comigo, Pro, não dá mais pra mim porque é muito longe da minha casa e à noite tá muito perigoso. Nossa, eu também tô achando, né, que tá muito perigoso aqui o bairro, enfim. Minha noção de perigo era completamente diferente da dele. E aí ele complementou, Pro, porque os polícia ficam aqui o tempo todo à noite. E, cara, eu não tinha noção disso. E aí, se eu estivesse em outro mundo também, talvez eu teria associado esse menino a um bandido, não é mesmo? Como muita gente faz. E foi aí que eu fui ter a noção, a dimensão, sendo que ele, por exemplo, vivencia na pele desde muito pequeno. Eu não queria também trazer esse assunto à tona aqui no vlog, porque eu não gosto de me aproveitar de determinados assuntos justamente para clickbait e assuntos na moda, enfim, mas não tem como não falar disso, né? Conversei com muita gente, me desabafei também. Tentei ficar aqui na minha concha porque, cara, eu não tô nada bem. O que tá acontecendo? O que sempre aconteceu, né? Cara, e tipo, é muito difícil continuar otimista e nas condições que estamos vivendo, condições políticas, econômicas, enfim, né? Acontece já há muito tempo, né? Faz parte da minha personalidade também. Se eu não continuar otimista, acho que eu não consigo nem botar o pé no chão da escola. Gente, desculpa mesmo por esse vídeo, talvez não fazer sentido nenhum. Me desculpa também caso eu tenha falado alguma abobrinha aqui. Como eu falei, eu sou uma branca privilegiada e tudo mais, estou inserida hoje em um outro contexto, tenho outras vivências, então, por favor, se eu falei alguma besteira, pode deixar aqui nos comentários também. Eu não conseguiria ignorar esse assunto, até porque sou educadora, né? Hoje eu vou tentar distrair um pouco a cabeça, né? Mas é isso, um beijo pra vocês, um abraço e até a próxima.